Estamos no ar com Manhã no Ar e agora em Manaus são 7 horas e 15 minutos. Cerca de 8 mil mesários ainda não compareceram ao Tribunal Regional Eleitoral para receber o treinamento para o pleito suplementar. É bom lembrar que quem não se apresentar à Justiça pode pagar multa de até R$ 700. Mais de 14 mil pessoas foram convocadas para participar como mesários na eleição do dia 6 de agosto, mas menos da metade atendeu ao chamado da Justiça Eleitoral. Os eleitores faltosos devem se apresentar ao TRE para serem capacitados até pelo menos uma semana antes do dia de votação. A gente estima que algo de 8 mil eleitores que foram convocados como mesário ainda devam comparecer ao TRE para atuarem na eleição suplementar que vai ocorrer no dia 6 de agosto. Desses 8 mil, 6.500 mais ou menos é só na capital e o restante no interior. Quem não cumprir o prazo da convocação vai responder a um processo judicial e ainda está sujeito a pagar uma multa de até R$ 350 por pleito. A Vanilza foi convocada por telefone e nem pensou duas vezes. Ela veio logo ao TRE para receber o treinamento obrigatório. Como cidadã, eu acredito que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque nós estamos justamente fazendo parte do momento histórico. E aqui no Amazonas, a candidatura de Liliane Araújo para o governo do estado foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral nesta terça-feira. Agora, ela vem até sexta-feira para recorrer da decisão. Segundo a decisão do Pleno, a jornalista Liliane Araújo registrou candidatura pelo PPS, mas tem filiação em outro partido, o PR. O candidato para concorrer tem que ser filiado a um partido político com no mínimo 6 meses de antecedência à eleição. Liliane chegou a concorrer pelo Partido Republicano em outras eleições, mas ela alega que é filiada ao PPS desde novembro do ano passado. É com essa justificativa que ela argumenta para reverter a decisão. O que pode ter ocorrido é uma duplicidade em interpretação, porque nós fizemos todo o nosso processo fisicamente e temos os protocolos. Acontece que o TSE ele é eletrônico, tudo é feito eletronicamente. Como o PPS passou por um processo de intervenção, não tem como ter um representante legal. A partir do momento que a decisão veio e a certidão veio da Nacional, nós tivemos acesso às senhas e fizemos todo o protocolo normal. O assunto só volta a ser discutido pela Corte na próxima segunda-feira. Caso o recurso não seja aceito, o partido ainda pode indicar outra pessoa para disputar a eleição. Se ela recorrer, ela mantém os direitos de candidato dela, continua com a propaganda. Ocorre que se lá na frente o TSE indeferir o registro dela, perde ela, o partido e o candidato. E no mesmo dia em que a Corte do TRE vai votar o recurso de Liliane Araújo, também vão entrar em pauta os pedidos de impugnação de candidatura envolvendo outras 3 chapas. A de Amazonino Mendes, Abdala Frache, vice de Rebeca Garcia e também de Wilker Barreto. Agora vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM com Márcio Paz Barreto e Micaele Cevalho, que estão agora ao vivo pela 93.1. Muito bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia, Naendra, tudo bem? Bom dia. E aí, nós estamos falando aí de eleição, a gente continua falando de eleição do Amazonas. Ontem teve mais um pedido aí negado pelo TSE, queria que vocês explicassem um pouco mais sobre isso para a gente. Pois é, o presidente em exercício do TSE, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, avaliou o pedido, de prorrogação da eleição suplementar no Amazonas. Foram 6 partidos que entraram com pedidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral para que essa eleição não acontecesse no dia 6 de agosto, e sim uma semana depois, 13 de agosto. Só que esses pedidos dos 6 partidos foram negados pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho e a eleição passa ainda a valer para o dia 6 de agosto. Entre os pedidos está o do ex-governador o ex-governador e o vice, Henrique Oliveira, o ex-governador Melo do PROS e o ex-vice-governador Henrique Oliveira do Partido Solidariedade, né, Micaele? É verdade, olha, o que a gente pode perceber é que até o último instante
né? Recursos ainda são impetrados e respostas podem sair, decisões que podem mudar alguma coisa relacionada às eleições. Enquanto isso, o pleito continua, tudo segue como determinado aí pelo TRE, o que se espera que realmente as eleições aconteçam no dia 6 de agosto. Eles justificaram dizendo que eles tiveram prejuízos, né, com uma semana de paralisação por parte da campanha. Eles disseram que não tiveram tempo para fazer, tempo hábil para recuperar, ter esse gás novamente para recuperar essa uma semana que ficou paralisado aí por conta da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que suspendeu, né, após uma decisão liminar, suspendeu a eleição e aí por conta de toda essa situação eles ficaram prejudicados, segundo eles, né, era um argumento que eles estavam usando para que o TSE pudesse prorrogar a eleição para o dia 13 de agosto, mas isso não aconteceu. Queriam mais essa semana aí para trabalhar, mas não vão ter não, realmente. Prazo, pelo menos por enquanto, fica sendo mesmo 6 de agosto, viu, Naendra? A gente lembra que essa eleição está custando aí cerca de 18 milhões de reais aos cofres públicos, cerca de 9 milhões e meio já foi liberado pelo TSE para o TRE Amazonas, para que ele possa começar a trabalhar no envio de urnas, contrato de terceirizados, 6 milhões e meio já foram liberados e repassados ao TRE Amazonas, portanto, a eleição segue o seu cronograma para o dia 6 de agosto, Nayandra. E se não houvesse eleição, o TRE teria que arcar aí com todo esse recurso que já havia sido disponibilizado, não é mesmo? Agora, Márcio, Micaeli, o Senado aprovou aí o texto base da reforma trabalhista, né? Alguns pontos aí são considerados polêmicos, mas agora segue para a sanção do presidente Michel Temer, né? Como o presidente queria, né? Mas não exatamente foi bem tranquilo não, viu? Ontem estava previsto, igual a gente anunciou aqui, começar a sessão por volta das 11 horas da manhã. Isso até realmente foi seguido, né? De acordo com o que estava aí organizado. Mas logo depois da abertura da sessão, o que houve foi uma grande confusão no nosso Senado. As deputadas aí de oposição acabaram ocupando a mesa do presidente, principalmente a senadora Fátima Bezerra, né? Sim, e não saiu de lá. O presidente do Senado não conseguiu ocupar a cadeira por conta disso. Minutos depois, ele acabou recorrendo à questão de suspender mesmo os trabalhos por lá. As luzes chegaram a ser apagadas no Senado para ver se os ânimos se acalmavam. E a sessão só foi retomada de novo à noite. E aí sim, a reforma foi aprovada do jeitinho mesmo que saiu lá da Câmara dos Deputados, né, Márcio? Para a maioria dos senadores, essa foi uma ação antidemocrática, né? Sim. As senadoras de oposição, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, a Gleisi Hoffmann, também do PT do Paraná, inclusive a nossa senadora aqui do Amazonas, Vanessa Graziotin, também estava na mesa fazendo seu protesto. Sim, nós temos até essas imagens agora que vocês conferem aí, ó. Viu, Márcio? Porque, olha só, alvo de divergências, né? A reforma trabalhista, ela estava em pauta. E você vê imagens aí da senadora Fátima Bezerra, que ocupou aí a cadeira do presidente do Senado, Eunício Oliveira. Aí logo Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, e Gleisi Hoffmann. Elas ficaram aí por mais ou menos 6 horas, não foi isso? 6 horas ocupando aí a mesa diretora do Senado, impedindo, sendo contra realmente a votação da reforma trabalhista. Houve até o apagar das luzes. Eunício Oliveira tentou aí convencer a senadora petista a sair da cadeira dele para dar prosseguimento à votação, mas realmente nada feito. Teve até uma situação assim meio constrangedora, elas até pediram quentinhas para comer em cima da mesa, se alimentaram mesmo em cima da mesa. E vocês estão acompanhando essas imagens aí da Gleisi Hoffmann, da Fátima Bezerra, olha, também todas aí participando desse ato, né, contra. Inclusive, as senadoras foram bastante criticadas, né, pelos colegas parlamentares. Foram, é verdade. Sim, olha sim. a situação aí do Eunício, ele do lado tentando convencê-las a sair dali da mesa, mas não conseguiu. Ele até pegou o microfoninho, né, anunciando ali que cortaria o som todo caso elas não saíssem, mas de forma nenhuma elas, como a gente diz, né, arredaram o pé dali. Olha só a situação do presidente do Senado, ele teve né, que tirar o microfone dela
dela. Se organizar ali, foi uma né? confusão, Para né? tomar, sentar na cadeira. É um logo, pouco de desrespeito, eu acredito. né? Né? Logo depois que ele viu que não tinha possibilidade de retirar elas da mesa, ele pegou o microfone e suspendeu a sessão, né? E ela tentou ir embora, só que a senadora Gleisi Hoffmann disse, não, fica aí, senta exatamente, aí. ela pegou e não, você não vai sair daqui Senta não, você vai aí. ficar até o final. E isso demorou, né? Isso demorou. O que era para acontecer às 11 horas da manhã foi acontecer só às 18h30. E isso porque, você pensa que elas saíram de lá? Não saíram, não. O presidente do Senado, Enício Oliveira, teve que ficar na ponta da mesa com o microfone sem fio para dar início à sessão. Foi assim que foi aprovado por 50 votos a 26 a nova reforma trabalhista, que tem como base, né, a proposta prevê aí a supremacia do negociado sobre o legislado. O que é isso? O que for negociado entre patrões e empregados terá força de lei, ou seja, para muitos isso é muito ruim para o trabalhador. Muito perigoso até, né? Porque a gente não sabe como é que vão ser feitas agora essas relações de trabalho. E logo depois da votação houve um pronunciamento do presidente Michel Temer. Vamos conferir. Uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo. Eu penso que nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Aliás, desde a Constituição de 88, eu fui constituinte, o país aguardava uma nova legislação trabalhista. E é com muita satisfação que eu digo, tive a coragem de propor essa mudança fundamental para o país, portanto, para todos os brasileiros. Exatamente, o presidente chegou até a falar que isso vai gerar mais empregos, né? Mais pontos discutidos, menos desemprego. Olha, mas a Organização aí Internacional do Trabalho chegou a apontar em uma carta que a reforma trabalhista proposta pelo governo Michel Temer viola uma série de convenções internacionais do qual o Brasil faz parte. Né? É verdade. As modificações que muitos senadores queriam que acontecesse antes da votação só devem acontecer agora, depois da sanção do presidente, através de medidas provisórias. Ou seja, é uma situação muito complicada porque vai passar por várias votações e ninguém sabe se essas modificações vão acontecer ou não. Uma das propostas que eles queriam, que era a suspensão da contribuição sindical, essa aí, que era a principal delas, a mais debatida e a mais polêmica, ela ficou da seguinte forma, Nayandra, ela vai acontecer, mas de forma escalonada, ou seja, vai demorar aí para acontecer a suspensão, a exclusão da contribuição sindical do trabalhador. Bom, e logo depois do voto do presidente da República, devem se passar apenas 120 dias. Aí tudo que tiver lá já passa a vigorar. Tá certo. Mas o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, já disse também que não vai votar a medida provisória agora do Michel Temer, não. Pois é. Vai deixar o texto do jeito que está. Ou seja, ver, né? Congresso Nacional continua pegando fogo. E a gente segue aqui, Márcio, na expectativa, saber como é que vai ficar também o nosso futuro, né? Olha, vou falar uma coisa para você. Existe muito debate, muito embate, há até informações de que a base governista está sendo ameaçada a ficar do lado do presidente em todas essas situações, seja na denúncia dele contra a denúncia de corrupção passiva, seja nas reformas trabalhistas, enfim. Há uma pressão muito grande por parte do presidente Michel Temer, da base aliada, porque até mesmo quem faz parte do partido, do PMDB, quem faz parte do partido do presidente Michel Temer, também está contra algumas atitudes do presidente. Então, enfim, é uma situação muito complicada e é uma crise política que vive o país tremenda. Na verdade, o presidente ele quer ganhar força política, inclusive, houve essa manobra na Comissão aí de Constituição e Justiça, que está aí analisando a denúncia contra o presidente Michel Temer, está rolando esse troca-troca de deputados, aí conversando aí com parlamentares da base aliada para finalmente convencer, como é que em outras palavras, livrar o presidente da denúncia. Então, até que ponto, né? Até que ponto a gente deve confiar também na CCJ, até que ponto a gente pode também confiar se realmente o presidente está ganhando força política aí com essa aprovação da reforma trabalhista. Pois é. O que a gente sabe é que há muita pressão no Congresso Nacional e a gente vai ficar acompanhando toda essa situação que acontece no cenário político nacional. E o presidente segue fazendo as manobras políticas dele, né?
Verdade. E tem reforma da Previdência aí, se duvidar, aí pela frente, viu? Se ele tiver um pouquinho de força aí, ele toma fôlego e dá também continuidade à reforma da Previdência, que aí é outra discussão muito grande, outra, como questionam aí os trabalhadores, né? Outra bem peso pesado para a cabeça dos trabalhadores ainda por aí. Ainda esse ano, se tudo der certo, de acordo com o que o presidente Temer quer. O presidente Temer conseguiu o que ele queria, aprovou aí no Senado a reforma trabalhista. Vamos ver agora se ele consegue emplacar a reforma da Previdência. Muito obrigada, viu? Márcio Paz Barreto, Micaele Cevalho. Muito bom trabalho para vocês aí. Para você também, Nayandra. Até amanhã. Boa quarta-feira para todos vocês e para você que está em casa assistindo Manhã no Ar. Tá certo, muito obrigada. Agora em Manaus são 7h31. Vamos ver o que já foi notícia até agora aqui no Manhã no Ar. Trio tenta assaltar o BS, mas população reage. Bandidos acabam atingidos com tiros. A suspeita é que os disparos tenham sido de arma caseira. O caso aconteceu no bairro Coroado. Forças de segurança do estado apreenderam 1 tonelada de drogas no município de Beruri. Com isso, o Departamento de Investigação sobre Narcóticos já alcançou quase a mesma quantidade que foi apreendida no ano passado. As drogas e armas estavam em um barco que vinha para Manaus. Durante o transporte, traficantes ainda tentaram pegar a mercadoria e 2 homens acabaram mortos. Juiz de Parintins concedeu liminar determinando que o Estado reforce efetivo da Polícia Civil do município e reestruture a delegacia local, em razão do alto índice de crimes e do aumento da população. Defesa Civil e o Serviço Geológico finalizaram um estudo que aponta 58 novas áreas de risco em Manaus, a maioria nas zonas norte e leste. 851 casas estão na classificação de risco muito alto. São moradias que podem desabar a qualquer momento e precisam da ação imediata das autoridades. Cerca de 8.000 mesários ainda não compareceram ao Tribunal Regional Eleitoral para receber o treinamento para o pleito suplementar. Quem não se apresentar à Justiça pode pagar multa de até R$ 700. E a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou uma lei que vai facilitar a vida dos condutores, com a possibilidade de recorrer às multas de trânsito diretamente pelo site do Detran. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Thea Morel, com quem a gente volta a conversar ao vivo. Thea, a partir de quando a gente vai ter acesso a essa facilidade, gente? Olha, Nayandra, de acordo com o Detran Amazonas, né, essa facilidade já vai estar disponível a partir do dia 15 de julho, ou seja, deste sábado. E o Detran teve realmente pouco tempo para poder fazer essa adequação no site, até porque essa lei foi aprovada no dia 22 de junho. Mesmo assim, eles falam que aguardam aí um relatório final por parte do Prodan, que é a empresa que é responsável pela manutenção do site do Detran Amazonas, para que tudo seja colocado no ar no tempo devido. De acordo com essa nova lei, dentro do site do Detran Amazonas vai ter que ter uma guia específica para o recurso da multa. E é muito importante a gente falar para o público, né, que tem que ser apenas as multas que são dadas pelo Departamento Estadual de Trânsito. A gente não está falando das multas do Manaus Trans. Dentro do site do Detran, vai ter ali aquele link específico, que é o recurso da multa. Você vai apresentar a sua defesa, como é feito normalmente, né? Um formulário que normalmente é apresentado, onde você coloca a sua justificativa, dizendo por que você não deveria levar aquela multa, por que você acredita que aquela multa é indevida. Esse sistema, a implantação dele, depende de um certificado digital e ele também vai ser feito através de senha. Ou seja, antes de você poder dar entrada com esse recurso, você vai ter que fazer um cadastro, vai ter que ter um login, vai ter que ter uma senha, como acontece na maioria dos sites que têm serviços disponibilizados para a população. Essa certificação digital é justamente a garantia que você tem de que aquele recurso foi recebido no tempo certo, porque existe um prazo correto para que você possa recorrer das multas e a partir do momento em que o Prodan conseguir implantar essa certificação digital, esse recurso vai poder ser feito realmente online, com muito mais praticidade para o motorista não vai precisar mais se deslocar para nenhum lugar, não vai precisar mais colocar um procurador, que às vezes você precisa apresentar ali quem é que é o motorista que cometeu a infração, enfim. O próprio motorista, né, vai poder fazer esse sistema
online de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais dinâmica e, quem sabe, responder também, receber a resposta aí do Detran de uma maneira mais célere. A previsão, como eu já falei, é dia 15 de julho, próximo sábado. A gente aguarda que esse sistema realmente já esteja funcionando para todo mundo o mais rápido possível. Tá certo, Thea, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. E agora vamos dar uma conferida no trânsito, saber onde é que está agora o drone da TV A Crítica. Essas são imagens aéreas da Avenida Maxi Teixeira, na zona norte da cidade, bem ali próximo da entrada do Manoa. O sentido centro-bairro, trânsito fluindo tranquilamente, sem retenção. E sentido bairro-centro também, sentido oposto, quase nem há carros na rua. Agora em Manaus são 7 horas e 35 minutos. Essas são imagens aéreas da Avenida Maxi Teixeira, na zona norte da capital. Esse sentido aí que o drone está seguindo, o drone pilotado pelo nosso cinegrafista Alex Gomes, está no sentido aí bairro, trânsito fluindo tranquilamente, aí bem próximo à entrada do Manoa. Um pouquinho de retenção ali na saída do Manoa, mas do outro lado da rua o trânsito fluindo. A gente percebe que essa retenção ocorre aí bem no sinal de trânsito, por isso aí que ocorre essa retenção. E agora o drone da TV A Crítica mostrando um pouco mais de detalhes. O trânsito aí agora aí abriu o sinal, o trânsito já começou a fluir. Do lado direito do seu vídeo, para quem vai entrar aí no Manoa, do lado esquerdo do seu vídeo, onde a gente acabou de mostrar a retenção, é de quem está saindo do Manoa. Melhor corrigindo, aqui à direita do seu vídeo é quem está seguindo para o sentido bairro, em direção à Cidade Nova. O lado oposto ali, superior, é para quem está seguindo para o centro da cidade. E daqui a pouco a gente mostra a abertura da temporada de férias da Orquestra Amazonas Filarmônica e muito mais. Não sai daí que o Manhã no Ar volta em instantes.